mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Ele, ajoelhem-se, incréus, nosso ditador, nosso algoz, nosso tirano, nosso líder supremo, o ministro Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da carta enviada a ele por Débora dos Santos, a cabeleireira que escreveu "Perdeu Mané", de batom na estátua que fica em frente ao STF. No dia 8 de janeiro, no julgamento da mulher, que está suspenso depois do pedido de vista de Luiz Fux, o nosso ditador Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação a 14 anos de prisão. Nós separamos alguns trechos da carta escrita à mão na prisão por Débora. E a carta diz o seguinte: fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria um movimento pacífico e sem transtornos. Porém, aos poucos, fui percebendo que o tom foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em quaisquer casa dos poderes. Fiquei somente na Praça dos Três Poderes. No calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível, pichar a estátua. Posso assegurar que não foi nada premeditado. Tudo foi no calor do momento, sem raciocinar. Estava próxima à estátua e um homem pelo qual eu jamais vi começou a escrever a frase. Pediu para que eu a terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o convite, o que não justifica a minha atitude. Me arrependo deste ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhos. Neste período de 1 ano e 7 meses de reclusão, lembrando que a carta é datada de outubro de 2024. Neste período de 1 ano e 7 meses de reclusão, perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização. Não o vi fazer a troca dos dentes, chorei de luto, perdi 2 anos letivos dos meus filhos. Meus filhos estão sofrendo muito. Choram todos os dias por minha ausência. Passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que vou lamentar enquanto eu viver. Não sabia da importância daquela estátua, nem que ela representa a instituição do STF. Se eu soubesse, jamais teria audácia de sequer encostar nela. Minha intenção não era ofender o Estado democrático de direito. Sei que não deveria, mas hoje tenho aversão à política e quero ficar o mais distante possível disso tudo. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples de volta e ao lado da minha família. Revelado o vídeo do depoimento de Débora, realizado em novembro do ano passado, e que também teve o sigilo retirado por Moraes. Vamos ver. Dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi,
mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. Tem muita gente que escreve aqui no nosso chat, né? Não se humilhe por esse sujeito. Ela não está se humilhando pelo ou para o Alexandre de Moraes. Uma mãe que é mãe, que a gente tem muita mãe monstra por aí. Ontem acho que o professor falava, ou alguém da mesa, não é possível que uma mulher que é mãe não se compadeça do sofrimento da Débora. E eu até discordei. Eu falei, bom, nós temos que aí excepcionar a mãe do Alexandre de Moraes. Porque se Hollywood a conhecesse, o bebê de Rosemary jamais teria feito tanto sucesso, imagino eu. E a Débora fala, eu li a carta completa, aliás, o meu artigo desta semana para a Revista Oeste, que será publicado amanhã e os nossos assinantes têm acesso, ele fala justamente isso. A Débora, ela fala nessa carta que ela não foi para depredar, não foi para tentar acabar com o Estado Democrático de Direito, que ela acredita que é a base da sociedade. Ela não foi lá para depor, nem para desejar o assassinato de ninguém. Ela foi lá para protestar. Ela foi lá porque ela queria ser ouvida. Ela foi lá porque ela queria respostas sobre todas as questões que ficaram em aberto, porque o Supremo mandou que essas questões fossem caladas, quanto às eleições de 2022. E numa democracia, um cidadão tem direito absoluto de ser ouvido. E se ele não é ouvido, ele tem o direito absoluto de gritar. Mais direito do que gritar, o cidadão numa democracia tem o direito de ser respondido. Porque a coisa pública é de todos e não é de ninguém. Sendo de todos, todos nós merecemos respostas. Sendo de todos e de ninguém ao mesmo tempo que todos merecem respostas, ninguém pode negar essas respostas. Foi isso que ela foi fazer. É uma mãe que já está castigada para o resto da vida por perder os anos mais especiais das vidas dos seus dois filhos. É uma mãe que luta para ser mãe e que ao mesmo tempo é cidadã brasileira e tem todo o direito de perguntar e criticar. E no meu artigo que vai sair na Revista Oeste da semana, na edição que é publicada amanhã,
eu confesso o seguinte, isso me deu nojo, não o fato dela se humilhar, não a carta que ela escreveu a Moraes, porque foi uma carta de alguém que não tem mais esperança na vida, de quem teve o espírito esmagado. O que me deu nojo foi, uma vez que eu me considero um estudante, eu não digo nem estudioso, eu sou um eterno estudante de tudo que me interessa. Isso está no artigo que sai na revista Oeste de Amanhã. Eu peguei as cartas que os presos preventivos por Mussolini, na Itália fascista, escreviam pedindo clemência ao ditador. Se você olha essas cartas, você vai ver. É o mesmo texto que o texto da Débora. Tinha razão Cazuza quando ouvia o futuro repetir o passado. Porque a carta da Débora nada mais é do que a repetição das cartas que os presos preventivos de Mussolini escreviam para o ditador fascista pedindo clemência. E eram presos preventivos por quê? Porque falavam mal do ditador. Porque ofendiam o Estado italiano. Crime de ofensa ao Estado italiano, crime de ofensa ao primeiro-ministro italiano, porque ditador não se apresenta, oi, prazer, eu sou ditador. Da mesma maneira que não precisa que o Alexandre de Moraes chegue e fale, oi, prazer, eu sou o Alexandre de Moraes, ditador do Brasil. Isso nunca vai acontecer, porque um ditador não se apresenta como tal. Isso aconteceu na Itália fascista. E por fim, só para eu passar para a mesa, uma das coisas que nessas minhas pesquisas, que estão no artigo da edição de amanhã da Revista Oeste, é o fato de que os únicos jornais que diziam que esses julgamentos eram uma farsa e que o único crime que ali se condenava era o crime de pensar, eram os jornais banidos da Itália fascista. Eram os jornais antifascistas da oposição que eram publicados no exterior. E aí eu vejo a Revista Oeste. A Revista Oeste é este jornal que ainda não conseguiram banir do Brasil. Passo a mesa. Eu peço a permissão para iniciar esse comentário, lembrando que a história se repete para aqueles que não têm conhecimento do seu passado e passam a repetir os mesmos erros do presente. Olga Benário foi uma moça alemã que nasceu em 1912 na Alemanha e se tornou parte do Partido Comunista por um namorado, 16 anos de idade, foi perseguida e foi enviada ao Brasil. Enviada ao Brasil para combater, então, o regime brasileiro, né? E se casou com Luiz Carlos Prestes, o principal opositor do então ditador Getúlio Vargas. Olga Benário, aos 26 anos de idade, casada e grávida, foi presa e enviada a um campo de concentração, deportada do Brasil e enviada a um campo de concentração alemão. E morreu em 1948. 1942, se eu não me engano, 42, perfeito. Nós estamos vendo o envio de pessoas que se manifestam, independente da sua ideologia política, ser de direita ou de esquerda, a campos de concentração morais, campos de concentração virtuais, campos de concentração morais. Campos de concentração onde não é só o corpo esmagado, mas o espírito anulado. Agora, para que vocês possam entender a cronologia dos fatos, este vídeo e esta carta ela foi publicada em outubro do ano passado. E agora houve o julgamento da Débora, a cabeleireira, essa menina jovem, mãe de 2 filhos. E por que Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, ele só tira o segredo de justiça destes documentos agora? É simples. É para que você, brasileiro que deseja se manifestar contra qualquer coisa, perca o seu interesse, para que você seja intimidado.
E olha, a manifestação pública sem armas em locais abertos é um direito que está garantido na Constituição, no artigo 5º, no inciso 16º. Naquele momento, Débora não portava nenhuma arma, ela estava do lado externo e no máximo que ela fez foi pichar uma estátua. Tivemos Borba Gato aqui em São Paulo, atearam fogo em Borba Gato, descobriram quem foi. Cestas básicas foram suficientes para tentar indenizar esse ato. Eu não sou favorável a nenhum tipo de pichação, nenhum tipo de bagunça ou de baderna, mas sou favorável à manifestação de ideias. Nós estamos vivendo tempos obscuros, onde os erros do passado estão sendo cometidos no futuro e no presente e futuro próximo, sob a pecha de anular ideias contrárias. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.